Olá, gente amiga! Olá, povo de Deus! Maravilha! Que bênção é poder estar de volta aqui na nossa página no Facebook, Fábio João, e também pelo nosso canal no YouTube. Momento de Reflexão, pb.fábio, esta é a nossa página. Amém! E é muito bom saber que você está do outro lado, que você vai curtir a nossa reflexão, que você vai compartilhar. Amém, meus queridos? Deus te abençoe maravilhosamente. Hoje, 10 de agosto de 2018, quero aqui abraçar a todo o povo de Deus, aos nossos diletos amigos, e desejar neste final de semana, feliz Dias dos Pais a todos os papais, que Deus em Cristo possa abençoar abundantemente. Amém, meus queridos? E é bênção de Deus. Nossa oração aos nossos irmãos pernambucanos, aos nossos irmãos aqui no estado de Santa Catarina, aqui na cidade de Itajaí. Que Deus abençoe o povo abençoado de Deus. Meus queridos irmãos, mais um momento de reflexão e vamos juntos meditar a palavra de Deus. Meu amigão José Fernandes já está conosco. Amém, irmão José Fernandes? Eu só queria uma confirmação, irmão José, se o nosso som está ok, se está dando para ouvir muito bem aí o áudio. Amém. Um abração ao nosso estimado amigo e irmão José Fernandes. Saudação extensiva a toda a família. Amém? Nosso som está ok aí? Amém. Muito obrigado aí pelo carinho, pela consideração. Nosso amigão José Fernandes. Amém. Nossa oração. Amém. Nosso pastor ali no Belém do Pará, pastor Jefferson e a área 13. Que Deus abençoe, povo de Deus. Pastor Silvio Alex. Estava ali no Belém do Pará, mas já se faz presente aqui no estado de Santa Catarina e especialmente aqui na cidade de Itajaí. Que Deus abençoe nosso querido e estimado pastor Silvio e toda a sua família, nosso pastor Gilberto aqui em Itajaí. Que Deus abençoe a ele e toda a família, ao nosso pastor, o digno pastor Edmilson, aqui da nossa congregação, amém, na rua Estefânio José Vanoli. Que Deus abençoe no nome de Jesus, bem como nossos companheiros obreiros, os evangelistas, os presbíteros, diáconos, auxiliares de trabalho. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é o nosso coração nesta tarde. É o que está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no seu capítulo de número 6. Carta aos Efésios, capítulo 6. É esta palavra que Deus nos dá para a meditação neste final de semana. Capítulo 6, versículos de número 10, 11 e 12, que nos diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta é a nossa leitura de hoje e vamos juntos para a nossa meditação. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, trazer o capítulo 6 da carta que o apóstolo São Paulo, ou que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Éfesos, também se constitui
uma palavra de grande necessidade para nós, para a Igreja do Senhor desses últimos dias, a Igreja da última hora. E meus queridos irmãos, mais do que nunca, nosso coração deve desejar ardentemente a palavra de Deus, porque é por ela que vamos descobrindo a vontade de Deus para o nosso coração. E o recado do apóstolo Paulo chegou com uma emergência para a igreja em Éfesos. E nos dias de hoje, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa atentar para esta palavra, para tudo quanto recebemos da parte de Deus, da qual considero que os últimos dias os dias que se constituem os dias mais difíceis, porque o inferno, o diabo não brinca de ser diabo, e quando percebe que a igreja está trilhando seus últimos minutos e horas aqui na terra, esta batalha ela vai se agigantar, porque é a alternativa e as chances que o mundo espiritual da maldade tem para friar o progresso da igreja, para impedir o acesso da igreja na eternidade com Deus. Assim como o apóstolo João nas suas epístolas escreveu e disse: filhinhos, é já a última hora. Nós estamos vivendo essas últimas horas na história da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aos Hebreus capítulo de número 2, o escritor anônimo, ele registrou para nós o seguinte e disse: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Em tempo algum nos desviemos dela. E, meus queridos irmãos, à luz da palavra de Deus, nós entendemos que somos por Deus escolhidos. Estivemos no alvo de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos separou e podemos nos considerar um povo escolhido por Deus. À luz da palavra de Deus também podemos nos considerar herdeiros de Deus. Somos um povo que somos herdeiros das mansões celestiais. Amém, meus queridos irmãos? Somos herdeiros de Deus. Aleluia. Mas, além de todas estas considerações à luz da Bíblia, nós também somos considerados aqui na terra como soldados do Senhor Jesus Cristo. Nós somos soldados, e onde tem soldados, glória a Deus, significa dizer que os perigos são iminentes. Onde existem soldados, existem batalhas, existem guerras, existem ataques, existe toda uma situação envolvente no mundo espiritual da maldade contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é, irmãos? Então toda a maldade ao serviço do inferno contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta batalha é uma batalha constante
Por isso já dizia alguns pensadores que nós devemos vencer um leão por dia. Quando nós não conseguir vencer este leão por dia, no outro dia já vamos ter que vencer 2 leões. Por isso, isto nos chama a atenção, que o nosso viver aqui na terra é um viver que exige de nós tamanha atenção, o reconhecimento da responsabilidade que assumimos como servos de Deus no tocante a este exército do Senhor, como voluntários soldados. Glória a Jesus! Estamos no campo de batalha, meus queridos irmãos. Glória a Jesus! O apóstolo São Paulo, ele está aqui através desta palavra, meus queridos irmãos, dizendo para nós, através da sua exortação aos Efésios, glória a Jesus, que a forma em que nós devemos batalhar esta guerra não é contra a carne e também não é uma guerra contra o sangue, mas é uma guerra contra o governo desse sistema mau, onde o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, disse, nos quais o Deus desse século, o diabo. Então, meus queridos, a nossa batalha não é corporal, não é uma guerra física, não é uma guerra contra as pessoas, mas é uma batalha contra o sistema. É uma batalha contra o sistema. Então o apóstolo Paulo diz para nós, meus queridos irmãos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Uma batalha contra principados, uma batalha contra potestades, uma batalha contra os príncipes das trevas deste século nos lugares celestiais, contra as hostes espirituais da maldade. Meus queridos irmãos, olha quantos inimigos, olham quantas situações que envolvem o globo terra a serviço do mal, ao serviço do mundo espiritual da maldade. Eu falei aqui sobre principados, falei aqui sobre potestades, príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade. E a igreja do Senhor, ela precisa estar despertada. Daí, meus queridos irmãos, me ponham a perguntar: que batalha estamos travando nesta terra, irmãos? Glória a Jesus. Será que a igreja do Senhor Jesus de fato está nesta batalha? Ou recuou na batalha? Ou está evitando esta batalha? Como estamos, irmãos, neste campo de batalha? Como tem sido a nossa resistência? Como estamos persistindo? Como estamos guerreando? Que armas estamos usando? Que atitudes estamos tomando ao contemplar esse crescimento que dia após dia se agiganta em todos os aspectos, e aí está bem patente nos noticiários, telejornais, nos jornais, em revistas, todo o avanço do mal nos 4 cantos
da terra. E todo esse sistema que governa, não é verdade, irmãos, este mundo batalha para destruir famílias, para destruir tudo aquilo que é princípio estabelecido, criados genuinamente por Deus, aquilo que prega a paz, a harmonia, o amor, a união, unidade. Glória a Jesus. E a força do mal se opõe de tal maneira, e eu torno a dizer, meus queridos irmãos, se agigantando gradativamente contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 3 no livro do Gênesis, nós vamos encontrar que o diabo ele queria se projetar contra Deus quando Deus criou o mundo. Conforme Gênesis capítulo 1, Deus viu que era bom, Deus criou tudo perfeito. Deus criou, no capítulo 2, o homem e a mulher e colocou no meio do jardim. E o diabo nunca está satisfeito e não sossegará diante daquilo que Deus estabelece. Tudo aquilo que Deus projeta, tudo aquilo que Deus constrói, tudo aquilo que Deus ergue, está diante da forte oposição de Satanás. E lá no Éden, o diabo investiu uma batalha contra Deus. E de que forma, irmãos? Capítulo 3 do livro de Gênesis nos diz... Gênesis capítulo 3 nos diz, meus irmãos: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus havia feito. A serpente, o instrumento, o canal pela qual o diabo indeferiu ou interferiu na harmonia da criação de Deus. Foi a fonte para que o diabo pudesse se instrumentalizar para dissipar, para destruir aquilo que Deus havia estabelecido. Portanto, meus queridos irmãos, estas potestades, estes principados, estes príncipes das trevas, as hostes espirituais, ela batalha manipulando pessoas, ela batalha, elas precisam de corpos, elas precisam de vidas para alavancar as suas estratégias de batalha. Então, esse sistema maligno tem penetrado na mente, no coração, e nós estamos assistindo como, irmãos, os efeitos desta maldade têm acontecido no nosso dia a dia. Para tanto, o apóstolo São Paulo, quando ainda escrevia na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, ele escreveu e disse assim, no versículo de número 2: e não vos conformeis com este mundo, o sistema, esse sistema que age no mundo espirituais, como potestades. É verdade, irmãos. No mundo espirituais, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade,
o que rege o sistema deste mundo. Paulo disse: não vos conformes com este mundo. Não assistam isto considerando algo meramente normal. Não, 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 não. Não vos conformeis, mas ele disse, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento é uma arma para batalhar contra esse sistema maligno. E a nossa mente precisa, meus queridos irmãos, estar voltada para Deus, não se contaminando com este sistema, para que, meus queridos irmãos, através dela, Deus também se aproprie, se canalize, se instrumentalize, para que possamos, irmãos, sermos usados nesta batalha. Eu quero dizer, mais do que nunca, Deus conta com a sua igreja, Deus conta com o seu povo, e nós precisamos estar atentos, meus queridos irmãos. E torno a dizer, nós estamos no grande campo de batalha. Os ataques do Deus desses séculos surgem de forma sutil, de forma astuta, de forma sagaz, e vai penetrando sutilmente e provocando uma revolução terrível, irmãos, acabando, destruindo como um câncer, como uma enfermidade mortal. E precisamos cuidar disso. Glória a Jesus. Hoje nós vemos este sistema imperando na política, na educação. Nós vejamos que a educação já está ferida, a educação já está contaminada. E hoje nós temos o temor, irmãos, em relação aos nossos filhos em sala de aula, porque eles estão sendo atacados, porque o sistema está manipulado. As potestades, o espírito da maldade está agindo dentro do sistema educacional, e os nossos filhos são alvos desse sistema que corrobora de forma a destruir princípios estabelecidos por Deus, na discórdia, na inversão dos valores, fazendo uma lavagem cerebral, querendo arrancar aquilo que é ético, aquilo que é moral, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Esse sistema batalhando, irmãos, na educação, na justiça, e a justiça do país, a justiça do mundo, ela já não é uma justiça genuinamente, porque as hostes espirituais da maldade penetrou no sistema, e o sistema já não faz juízo severo, mas a justiça, ela defasada, ela torna uma provocação para aquilo que é ordem. Ela torna-se uma ameaça, irmãos, para os valores da nossa sociedade, para os valores moral, para os valores espirituais, sobretudo. Glória a Jesus. E o que estamos batalhando, irmãos? Com quem estamos guerreando? O apóstolo São Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, ele vivenciou esta batalha
onde o seu apostolado estava sendo ameaçado. E o apóstolo Paulo entendeu que a pressão que ele recebia de dentro da própria igreja, que partia de grupos isolados, de facções dentro da igreja, organizado de um lado pelos judeus, os conservadores, e pelos gregos, amantes da filosofia. E o apóstolo Paulo era constantemente confrontado, resistido, e ele estava numa batalha. E o apóstolo Paulo entendeu que a batalha não era uma batalha física. Ele entendia que ele só poderia vencer esta batalha com a sabedoria de Deus, com a presença de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Glória a Jesus. E nós temos a sabedoria de Deus que foi colocada, que foi derramada em nossos corações. E Jesus e o Espírito Santo que habita em nós é capaz de nos habilitar para esta batalha no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo firma o seu compromisso pela fé, não abre mão dos seus princípios e muito menos de pregar, aleluia, a mensagem da cruz, embora resistido por estas facções, mas ele consegue vencer pela sabedoria que Deus ele lhe deu. Meus queridos irmãos, é assim que nós devemos vencer as batalhas do nosso dia. Glória a Jesus. Esse sistema manipulador está trabalhando nas mentes. Ele precisa de um coração para atuar. Ele precisa de uma mente para atuar. E nós estamos vendo, meus queridos irmãos, o sistema corrompido de tal forma. E parece que nós estamos vendo uma igreja guerreando contra ela mesma. Igreja guerreando contra a igreja. Ministério contra ministério. Irmãos contra irmãos. Pregadores contra pregadores. Irmãos usando mecanismo, usando a internet, redes sociais, para proliferar a maldade no meio do povo cristão, do meio da sua família. Pessoas que promovem os escândalos, que propagam a vida alheia nos seus vacilos, os seus fracassos. Pessoas que estão aplaudindo o fracasso daqueles que se dizem cristãos. Então, meus queridos irmãos, a influência do sistema está ganhando espaço até mesmo dentro do povo de Deus. Qual é a batalha que estamos travando, irmãos? Qual é a guerra que estamos guerreando? Nós precisamos despertar. A igreja precisa, irmãos, voltar. Glória a Deus. Voltar. E por isso o apóstolo Paulo, ele viu que a igreja em Éfeso estava desprotegida. A igreja em Éfeso estava despreparada para guerrear contra o mundo espiritual da maldade. A igreja estava despreparada. E ele recomendou aos irmãos de Éfeso que se revestisse de toda a armadura de Deus para que pudessem estar firmes. Eles precisariam desta armadura
porque toda a armadura, irmãos, cada peça daquela armadura corresponde a um lugar em que o diabo pretende atacar em nós. É uma área que o diabo está mirando em nós. E esta armadura, e cada peça dessa armadura nos ajudará no quesito proteção. Precisamos estar protegidos. Significa dizer que sem a armadura somos vulneráveis. Facilmente seremos destruídos. A igreja precisa mais do que nunca voltar ao seu estado, voltar para a sua postura, voltar para o seu devido lugar como uma igreja vitoriosa, como uma igreja, meus queridos irmãos, que entende, aleluia, que as armas da nossa milícia não são carnais. A arma da nossa milícia tem que ser espirituais. A igreja precisa voltar ao campo de treinamento. A igreja precisa valorizar o que os nossos pais na fé valorizaram e que por eles conseguiram e conquistaram grandes batalhas. Glória a Jesus. A igreja precisa voltar à oração. A igreja precisa voltar à consagração. A igreja precisa se preparar. Precisamos voltar à leitura da palavra de Deus. Precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Precisamos voltar a ser uma igreja fervorosa, uma igreja marcada pelo sobrenatural de Deus. Glorificado seja o nome de Jesus para sempre. A igreja precisa entender que o que ela mais necessita nesses últimos dias não é da bênção e sim do abençoador. Não é daquilo que é material, mas daquilo que é espiritual. O que adianta termos todos os meios materiais como bênção e como recompensa e estarmos vulneráveis espiritualmente? Glória a Jesus. Nós precisamos, irmãos, voltar aos princípios, desejar ardentemente a palavra de Deus, encher os templos desejosos pela presença do Senhor, pela graça de Deus, pedindo que a sua misericórdia nos fortaleça. Eu observo no livro do profeta Abacuque, quando o profeta Abacuque, olhando a prosperidade dos ímpios, se desequilibrou da fé e achava que vencer a batalha seria vendo os seus inimigos destruídos. Ele achava que a batalha seria corporal, uma batalha física, mas a nossa batalha conseguimos vencer quando o nosso homem espiritual se fortalecer. Quando o profeta Abacuque, ele entendeu isto e mais do que nunca recorreu à presença de Deus, ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, na ira, lembra-te da misericórdia. E ele diz: ainda que a figueira não floresça, aleluia, que não haja mantimento, aleluia, glória a Deus, que os campos não floresçam, o fruto da vide também não exista mais, ainda que tudo isto pereça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu estarei preparado, eu estarei de prontidão, eu estarei firme, Senhor, para que
o mundo espiritual da maldade não penetre o meu coração e me faça descair na fé. Glória a Jesus. O mundo espiritual da maldade, as potestades, batalha contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, os principados, as hostes espirituais da maldade, ela tem você, eu, nós como alvo principal. E eu preciso estar preparado, porque estas direções estão voltadas para a nossa mente, para o nosso coração. E sem as armaduras, nós estamos vulneráveis, meus queridos irmãos. É por isso que existe tanta contenda, tanta murmuração, tanto desentendimento, tanta desunião, irmãos, no meio do povo. O povo se esfalerando, se fragilizando, enquanto, irmãos, o sistema deste mundo vem se agigantando de forma terrível, onde família não tem mais valor. Não é verdade, irmãos? Onde tudo que era verdadeiro torna-se algo relativo. Nós estamos vivendo na era do pós-modernismo e esta filosofia maligna, ela vem afetando de maneira tal em que as pessoas estão se libertando das religiões, as pessoas estão se afastando de Jesus, se afastando das igrejas, porque elas não veem a importância, elas não veem uma verdade absoluta. O egocentrismo vem imperando de tal forma em que o centro das atenções é o meu eu, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu acredito. Pouco importa o que as religiões pregam, o que as igrejas pregam. O que Jesus disse há 2000 anos atrás. Ora, meus queridos, dentro dessa filosofia, se a modernidade já é algo do passado, imagina aquilo que foi tratado há 2000 anos atrás. É esta ferramenta que o sistema deste mundo tem investido, e, irmãos, estamos correndo um grande risco aqui na terra. E o apóstolo Paulo convida a igreja para se revestir da armadura, para se revestir desta armadura. Eu, você, nós precisamos se revestir da armadura. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, não se vê as conversões de alma, batismo no Espírito Santo, operação de maravilhas, de milagres, porque talvez já estejamos atingidos do nosso homem interior, a nossa alma ferida, nosso espírito abalado, porque queremos batalhar, irmãos, pelos nossos ideais, pelos nossos projetos. Nós não fomos chamados para viver, irmãos, e gozar do fruto desta terra. A Bíblia nos diz que só que se pensarmos em Deus somente nessa vida, somos os piores de todos os miseráveis. Mas o apóstolo Paulo, aos Colossenses capítulo 2, nos convida a buscar o que é de cima. Ao pensar no que é de cima, nós precisamos ser guardiões de nós mesmos. Glória a Jesus, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa nos, irmãos, aleluia, nos ajudar de tal forma, nos revestir de tal forma, em que estas proteções impeçam a penetração destas setas malignas contra a nossa mente. Para tanto, eu preciso usar o capacete.
Irmãos, nosso coração com a couraça. O diabo tem, irmãos, como alvo o nosso coração, a nossa mente. E o apóstolo Paulo recomenda toda a armadura. Ele não coloca aqui à disposição nossa escolher qual dessas armaduras usar, mas ele recomenda, se faz necessário, usar todas as armaduras. Você é um soldado. Você foi treinado para batalhar. Você foi treinado para guerrear. Para isto o Senhor Jesus Cristo nos instituiu nesta terra. Para isto fomos chamados por Deus como representantes do reino de Deus aqui na terra. E precisamos entrar nesta batalha. E precisamos voltar ao campo de batalha. Glória a Jesus. O Senhor nos dará as estratégias. O Senhor nos dará sabedoria e que por elas tomaremos algumas atitudes. Atitudes esta que o mundo não compreende. Glória a Jesus. Mas o Senhor nos dará habilidades, a graça. Glória a Jesus, o vigor, destreza, coragem, espontaneidade para entrarmos no campo de batalha. Assim como o profeta Elias, escolhido por Deus em Tisber de Gileade, para ir se apresentar até a presença do rei Acabe, que estava afrontando e provocando a ira do Senhor em Israel, mais do que todos os reis antes dele. E Deus disse: eu vou levantar um homem. Glória a Jesus. Deus levantou o homem através da sabedoria e não através dos conceitos meramente humanos. Como o apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 22 da primeira carta aos Coríntios: mas Deus escolheu as coisas loucas e vis, aquelas que não são. Deus escolheu Elias. E Elias disse: eis-me aqui, Senhor. Se capacitando na escola dos profetas, Elias disse: eu me habilitarei e prontificarei para guerrear. Elias foi. E você tem que ir. Nós temos que sair à batalha. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que Davi, quando enviado pelo pai para levar pijo, para levar pão, para levar água para os seus irmãos na batalha, Davi, quando chegou e contemplou aquele cenário onde o exército na presença do rei Saul estavam frustrados, encurralados, recuando por conta da ameaça do gigante que estava no vale afrontando o povo de Deus, Davi disse: eu vou descer a batalha. É tempo de descermos a batalha. É tempo de sairmos da inércia. É tempo de despertarmos deste sono da indolência, de acharmos que tudo está bom. Não está, irmãos. Oh, glória a Deus. Não é isto que Deus quer para o seu povo aqui na terra. Enquanto muitos estão focando, muitos estão, irmãos, contaminados pelo sistema deste mundo, que foram vencidos por este mundo até dentro da própria igreja, estão contrariando os princípios divinos, estão correndo atrás da bênção e não do abençoador, estão pregando, irmãos, que como servos de Deus temos que viver nesta vida isenta dos problemas, cheios da bênção material, porque isto é o desejo de Deus para nós, que somos filhos do Deus, que é o Deus da prata e do ouro, e acharmos que aqui na terra nós devemos viver uma vida de prazeres, o gozo do prazer aqui na terra. Não, irmãos. Deus nos chamou para mais do que isto. O nosso descanso é na eternidade com Deus.
O apóstolo São Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele disse: Timóteo, sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Um bom soldado de Cristo Jesus não se envergonha e nem se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos alistados. E o que temos feito para agradar o Senhor Jesus? Para agradar o nosso Deus. Eu quero dizer, meus queridos irmãos, a primeira batalha vença dentro de você mesmo. Não deixe que o sistema desse mundo penetre o teu pensamento, os teus sentimentos, corroendo, desfazendo os valores dentro de você. E você vai perdendo a graça. E você vai perdendo o desejo. Já não sente prazer de orar. Já não sente prazer de buscar a Deus de madrugada. Já não sente prazer de estar na casa do Senhor. A mente já fica cauterizada. Pecado parece que não é pecado mais. Não considera o que é ensinado, o que é exortado, o que é corrigido. E começa agora ao desrespeito, à desvalorização daquilo que é sagrado. E as pessoas estão por aí atacando, usando a mídia para atacar de forma respeitosa os líderes da igreja, pastores da igreja, sem nenhum tipo de receio, de temor, de respeito ao próximo. E como arcos inimigos guerreiam um contra o outro. Agora, irmãos, em busca de quê? A troco de quê? Nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, os príncipes desses séculos, as hostes espirituais da maldade nos ares. Estes devem ser os nossos inimigos. E nós devemos guerrear esta batalha. É tempo de nos despertar e tornam a resgatar o que João disse: filhinhos, é já a última hora. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não devemos batalhar contra as pessoas, mas contra o sistema que manipula estas pessoas. E já temos desde os tempos remotos o exemplo, irmãos, da parte de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, enjumar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, e agora estarão abertos meus ouvidos e atentos à oração deste povo. Nós precisamos atrair a presença de Deus para o nosso meio. Nós precisamos ouvir Deus dirigindo as nossas batalhas. Assim como sempre os reis solicitavam os profetas para que a presença de Deus os regesse, para que a presença de Deus regimentasse a batalha, coordenasse a batalha, desse as coordenadas para que tudo fosse bem sucedido. Nós precisamos voltar para Deus com muita pressa. Nós precisamos abraçar a presença de Deus com muita pressa. Quer vencer esta batalha, irmãos? Começa a perdoar. Vai ao teu líder, pede perdão, começa a entrar na batalha, irmãos. Volta à presença de Deus, começa a entrar nessa batalha, volta a orar de madrugada, comece a entrar nessa batalha. Volte, irmãos, aos cultos de ensino da palavra. Volta à batalha, irmãos, perdoando, abraçando, contribuindo, abrindo o teu coração,
curando as feridas da tua alma, desejando a presença de Deus, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos, humilhando a nós mesmos, para que possamos alcançar a exaltação de Deus. Nós precisamos voltar para a presença de Deus. Antes que a igreja seja, irmãos, encurralada. Glória a Deus. Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Glória a Jesus. Mas a batalha da igreja é contra esse sistema, porque o nosso alvo é levar a palavra de Jesus Cristo, é chegarmos com a mensagem de libertação a essas vidas. Glória a Jesus. Vencendo, irmãos, esse sistema, arrancando as vidas desse sistema, livrando os que estão destinados à morte. Glória a Jesus. E o profeta Ezequiel escrevia: pregues, que ouçam ou que deixam de ouvir, porque são casas rebeldes, são vidas manipuladas. Mas vocês preguem, levem a palavra, apliquem a palavra, porque ela é poderosa. Diz a Bíblia, o escritor aos Hebreus, que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir os intentos do coração do homem. A palavra, você tem a palavra, é uma arma, é uma ferramenta indispensável nesta batalha. Glória a Jesus. Precisamos entrar nessa batalha, saindo das quatro paredes, visitando as famílias, visitando as vidas, se projetando, assim como o sistema infiltrou no sistema educacional. A igreja tem que chegar lá, irmãos. A igreja tem que chegar onde esse sistema está imperando. A igreja tem que chegar. O sistema precisa ver que a igreja está acordada, despertada, está de pé. Precisamos levantar a bandeira ensanguentada como exército do Senhor, tendo o nosso Deus como nosso general. Aleluia. São Michel Davi disse: o Senhor dos exércitos está conosco. Isto é a garantia tremenda, irmãos, de que temos todas as chances de sermos vencedores. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele é aquele que tem poder de quebrar o arco e cortar a lança, de queimar os carros no fogo. Nesta batalha, glória a Jesus, Ele é o nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe na tarde deste dia. Aleluia. E visite aos nossos corações. Esta batalha precisamos vencer dentro da nossa casa. Essa batalha deve ser vencida na nossa mente. O sistema podre que são transmitidos através dos canais televisíveis, através da própria internet, as imagens subliminares, as pornografias, que são armas do inferno para impregnar as mentes e arrebatar estas pessoas do seu convívio natural, do seu convívio lógico, fugindo dos seus princípios, fugindo daquilo que é moral, para uma vida, irmãos, degenerada, arruinada, aprisionada e castigada. Nós precisamos vencer essa batalha do nosso coração, tirando toda a ira, tirando todo o rancor e remorsos, fazendo uma limpeza interna. E eu vos convoco nesta tarde, através desta palavra: entre nesta batalha você também. Entre nesta batalha você também. Amém, irmãos? Começa a fechar as portas, começa a dizer não, começa a te policiar de forma a atacar, a se defender.
porque tudo que nós precisamos temos na palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós temos os exemplos dos nossos pais na fé, dos nossos antepassados. Glória a Jesus. Eles venceram a batalha dos seus dias. Cabe a nós vencer as batalhas de nosso século, a batalha dos nossos dias, porque precisamos, irmãos, conservar para que os nossos filhos, para que a nova geração que se levantará, ela possa ter por herança os bons costumes, os bons exemplos, e nós temos que guerrear para valorizarmos, para ofertar a nossa geração com aquilo que é de Deus, com aquilo que é sagrado. Glória a Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nesta tarde. Deixo o meu abraço a todos vocês. Muito obrigado, irmã Alexandra, irmã Zenilda Guedes, e a todos que haverão de assistir este vídeo. O Senhor Deus vos abençoe abundantemente. Entre você nesta batalha também. Glória a Jesus. É hora de unirmos, de darmos as mãos e entrarmos juntos nesta batalha. Eu oro por você, você ora por mim, e juntos vamos entrar nesta batalha. E eu torno a dizer, não precisamos de armas, não precisamos de força física, precisamos de sabedoria que vem de Deus. E sendo assim, não nos conformaremos com o sistema deste mundo, mas transformaremos, porque o nosso entendimento vem de Deus, e o que vem de Deus é aquilo que precisamos. Aleluia! Que recebam ou que não recebam, mas nós precisamos firmar. O Deus que nós servimos foi o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus de todos os séculos e gerações. É o mesmo Deus que não muda. O sistema, através do pós-modernismo, querem mudar, querem acabar, querem destruir os valores deixados por Deus através da sua palavra. As pessoas estão afrontando a Deus, as pessoas estão afrontando a nossa fé. O sistema deste mundo está provocando a ira de Deus, está provocando o povo de Deus, e nós precisamos acordar, a despertar. Perto está o Senhor daqueles que o temem e daqueles que o buscam. Buscamos ao Senhor, irmãos. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração, meus queridos irmãos, e até a próxima. E entre na batalha, você também. Amém.